Olá, boa noite. Eu sou a Juvândia Moreira, presidenta do sindicato. Nós estamos começando o primeiro momento bancário do ano. Queria aproveitar e desejar a todos um feliz ano novo, muita saúde, paz e muita força para a gente fazer as lutas da categoria. Enfim, nesse ano de 2014, que seja um ótimo ano para todo mundo. Queria dizer que nós estamos começando o ano com um momento bancário especial, falando de uma conquista importante que está chegando para o bancário agora, que é o Vale Cultura. Os bancários já começaram a receber os cartões, os bancários do Banco do Brasil, do Bradesco, do Itaú vai receber também agora os cartões do Vale Cultura e todo mundo já vai poder gastar, né? E a gente está aqui com 2 convidados especiais para falar um pouco sobre o Vale Cultura, porque nós também percebemos que tem vários bancários que ainda não sabem como usar, o que representa o Vale Cultura, né? E que não sabe também que tem que fazer adesão para poder receber o cartão. Está lá no nosso acordo coletivo, vale até 2016, e o bancário tem que fazer adesão. Ele não é obrigado a ter o Vale Cultura, mas é uma coisa muito importante, muito interessante. E a adesão já está aberta em todos os bancos, e a gente está incentivando para que vocês façam adesão. E para falar sobre o que é o Vale Cultura, o que dessa iniciativa e que convênios já que o sindicato já está fazendo para que vocês tenham opção, né, de onde usar o Vale Cultura, a gente tem aqui o Marcelo Pedroso, que é secretário executivo do Ministério da Cultura. Boa noite, Marcelo. Obrigada pela presença. Obrigado pelo convite. E temos também o Paulo Eduardo Troiano, que é diretor do Cheque Teatro. Boa noite, Paulo. Boa noite. O Troiano, né? Acho que assim isso, se chama. pode ser Troiano. É o primeiro convênio que o sindicato está firmando em relação ao Vale Cultura. Bom, e para falar um pouco do Vale Cultura, primeiro nós vamos ouvir um bancário que já recebeu o cartão dele, está recebendo o cartão, e nós perguntamos para ele, onde é que você vai usar o Vale Cultura, né? O que você vai fazer? Porque todo mundo quer saber o que os bancários, o que as pessoas vão fazer, onde elas vão usar. Essa é uma grande curiosidade. Vamos ouvir esse bancário e depois a gente volta para conversar um pouco sobre o Vale Cultura. Quando eu recebi meu Vale Cultura, para mim foi muito bom, porque eu sempre vou em cinema, compro livros e vai ajudar no meu orçamento, né, essa conquista que o sindicato conseguiu para os colegas, para os bancários. Antes de ter o Vale Cultura, eu gastava com o meu salário, com um recurso próprio. Então, uma parte do orçamento, por exemplo, se eu quisesse assistir um filme, eu acabava utilizando do meu salário. De repente, num determinado final de semana que eu quisesse ir no cinema, então eu economizava às vezes na pizza para poder ir no cinema. O meu plano, assim, além de às vezes ir no cinema, poder também acumular, como ele é cumulativo, acumular para poder comprar um livro, comprar um DVD, algo que pode ultrapassar lá a cota do mês, né? A minha expectativa é desbloquear e usar logo. Muito bem, eu espero que você use bem, fique muito feliz, né? Que leia muitos livros e assista muitos filmes, que vá ao teatro e que essa conquista agregue para você e para todos os bancários muito conhecimento, formação, agregue para a alma, né? Para o ser, que acho que é uma coisa importante desse incentivo, dessa política de incentivo à cultura. E falando disso, de uma política que é uma política pública importante, né, eu queria perguntar para o Marcelo, né, que é o secretário executivo do Ministério da Cultura, falar, Marcelo, qual que é a intenção do Ministério, qual a expectativa, né, ao lançar essa política pública, que eu acho que é muito, ela democratiza o acesso à cultura, né, e ela abrange o Brasil inteiro, como a nossa categoria, que nessa um acordo nacional tem cerca de 200 mil bancários que vão ter acesso, são público-alvo, vão ter acesso nesse primeiro momento ao Vale Cultura. Queria que você falasse um pouco a expectativa aí do governo, do Ministério em relação a isso. Bom, Janelle, primeiro obrigado pela oportunidade, pelo convite de falar um pouco sobre o Vale, sobre a política e a implantação desse programa, que é um programa que oferece ao trabalhador acesso à cultura e, como diz a ministra Marta,
ele, para nós, representa o alimento da alma, ele representa a oportunidade de um trabalhador que muitas vezes não tem acesso a equipamentos culturais ou a entretenimento ou atividades culturais, a partir do Vale, tenha um estímulo para acessar a todos esses empreendimentos. No início, quando nós fizemos uma pesquisa para identificar quais eram os principais equipamentos que os trabalhadores gostariam de ter acesso e não tinham naquele momento, de forma disparada o teatro aparecia com destaque como algo desejável, algo que estava na perspectiva de consumo desses trabalhadores, mas não era acessado. Muitas vezes porque esse trabalhador até tinha uma imagem construída de que era inacessível o teatro. E o Vale vai gerar essa oportunidade, na medida em que ele vai ter uma série de promoções a partir do Vale que vão permitir que ele considere, que ele enxergue o teatro, que ele enxergue um espetáculo de dança, uma visita a um museu, a compra de um livro, de um CD ou de um DVD como algo que é acessível para ele, algo que está disponível para ele consumir. A nossa expectativa é atingir um potencial de 42 milhões de trabalhadores no Brasil, que em alcançando esse número potencial, também permite projetar uma injeção de 25 bilhões de reais no segmento cultural, fazendo com que o Vale atenda a duas pontas. Por um lado, vai permitir o acesso dos produtos e serviços culturais aos trabalhadores, e por outro também vai gerar uma potencialização dos negócios e das atividades relacionadas com o oferecimento de produtos e serviços culturais no Brasil. Hoje, a gente está com aproximadamente 1.300 empresas cadastradas para oferecer o Vale aos seus trabalhadores e algo como 355 mil trabalhadores já cadastrados. Então, e estabelecimentos já estão preparados, né, para receber o cartão? Nós estamos trabalhando com 24 operadoras, as principais operadoras do mercado, que atuam com o oferecimento de outros vales e que prioritariamente estão utilizando a sua rede já de prestadores de serviços credenciados para outras atividades, mas que se enquadram nas atividades classificadas como atividades do Vale Cultura, o que vai permitir uma agilidade muito maior no oferecimento dos serviços para os trabalhadores. Um exemplo do Banco do Brasil, o Bradesco, que já trabalham com a marca Lelo e com a máquina da Cielo, né? Que já, né, já tem vários estabelecimentos não vai ter que muito recebem, trabalho por exemplo, de adequação. E que às vezes recebem, por exemplo, o cartão, mas na modalidade de crédito, e que vão passar a receber também na modalidade do Vale. Você estava falando que a expectativa é de atingir 25 bilhões. Nossa categoria, nós temos, depois da assinatura do acordo, nós fizemos os cálculos. A gente está fazendo a estimativa de que, ao mês, né, se todos os bancários que são público-alvo se cadastrarem, são 9 milhões ao mês, em torno de 113 milhões ao ano. Né? Então, já sai... Né, você consegue imaginar o impacto que isso tem na certeza, cadeia da cultura. De norte a sul do país. Aí você falou do teatro, né? E, aliás, eu acho que o primeiro convênio que o sindicato fez foi com a Cheque Teatro. Eu queria que o Troiano falasse um pouco desse convênio. Como é que o bancário pode se apropriar desse acordo que a gente está fazendo aí com vocês, dessa parceria que a gente está divulgando, e em troca, qual é a vantagem que vai ter para o bancário? Eu queria que você falasse um pouco do Cheque Teatro. Ótimo. Primeiramente, eu gostaria de estar agradecendo a oportunidade de mostrar o trabalho. O teatro, ele sempre teve pseudos incentivos. Um incentivo que, no nosso modo de ver, foi um incentivo que acabou prejudicando muito a popularização do teatro, foi dar 50% de desconto para várias categorias. Então, se fez uma campanha, estudante tem 50% de desconto, professor 50%, aposentado 50%, mas o restante das categorias não tinha. Mas ninguém perguntou para o produtor do teatro se ele podia dar 50% de desconto. Simplesmente baixaram uma lei e falaram, o senhor tem que dar 50% de desconto. Aí o que aconteceu? O produtor do teatro teve que levantar o preço do teatro para poder manter a sua estrutura. Então ele levantou o preço e deu 50% para as categorias que tinham direito por lei. Então eu acho que é a primeira vez, tá, que vem um incentivo financeiro para a produção do teatro.
Tá? Então, é a primeira Acho que aí vez... tem uma coisa, desculpa te interromper, tem uma outra coisa que eu acho em relação ao teatro, que é um pouco do que o Marcelo falou. As pessoas, nós precisamos aumentar o público também para Sim. baixar os preços, né? Para ficar uma coisa mais acessível. Porque hoje você vai no teatro de, sei lá, sexta, sábado e domingo, né? Normalmente são 3 dias, né? É raro que começa na quinta, né? O espetáculo. Porque o público também é um público menor, aí você acaba tendo valores muito elevados. E eu acho que o Vale Cultura vai ajudar a incentivar a preencher o esse público, espaço. aumentar esse público também, dá a possibilidade de baixar os valores, né? E hoje nós temos aí aproximadamente, durante um ano, uma média de 450 a 500 espetáculos na cidade de São Paulo. Porque como nós temos teatros que têm espetáculos alternativos, são as segundas-feiras, as terças-feiras, tem espetáculos que aos sábados ele tem duas sessões, são 2 espetáculos diferentes, um começa às 9 horas, outro começa às 23h50. Então, quer dizer, nós temos muito espetáculo. E o Cheque Teatro, ele vem fazer o quê? Ele vem durante muito tempo fazendo essa parte de popularização do teatro. Porque o Cheque Teatro é um cupom. Posso mostrar? Claro, e tem que dizer o que eu sou bancário, tenho lá meu Vale Cultura, como é que eu faço para adquirir esse Cheque Teatro? Como é que vem? Quantos vem? O Cheque Teatro é assim, são 12 ingressos, tá? São 12 cupons, aonde a entrada do portador é gratuita e seus acompanhantes têm desconto de até 50%. Na grande maioria dos espetáculos é 50%, tá? Então, com esse cupom, ele vai ao teatro, entra gratuitamente, tá? E seu acompanhante tem um desconto. O cupom vem num talão de cheque com 12 folhas, ou seja, se ele usar uma folhinha por mês, ele vai ter o ano inteiro usando aí o Cheque Teatro, tá? E para o sindicato, tá? Essa folhinha hoje, inclusive, está em promoção, é só entrar no www.chequeteatro.com.br/SP Bancários, tá? E lá o bancário vai adquirir por apenas R$40. Ele está tendo uma majoração. Então ele vai ter R$10 de sobra. E nós estamos oferecendo, além disso, quando ele compra o talãozinho do Cheque Teatro, Peraí, vamos lá, com calma. Eu sou bancária, tenho meu cartão, vou lá, entro no site, eu compro com o Vale Cultura, com o meu cartão, eu vou lá e compro o Cheque Teatro e levo 12 talões. Isso. Que vai me dar direito a 12 espetáculos. 12 espetáculos. E vai dar direito ao meu acompanhante. Gratuidade. De pagar, não, metade do valor. valor. Exato. Para o portador meu acompanhante, em vez de pagar, o ingresso custa R$60, ele paga 30. Isso. Né? E eu entro com o valor que eu já paguei do Vale Cultura pelos 12. Exatamente. Não pago mais nada além daquilo, que hoje, na promoção, está R$40. R$40. Nem é os 50 do Vale Cultura, olha, aproveita. Além disso, ainda... Mas que peças de teatro que ele vai ver? Aí ele pode, por exemplo, nós temos convênio com os melhores teatros de São Paulo, os mais tradicionais, Teatro Ruth Escobar, Maria de la Costa, Teatro Bibi Ferreira, né? Teatro Augusta, Teatro Gazeta. Então, basta entrar no site tem uma relação com mais de 130 espetáculos normalmente, tá? Que é num sistema rotativo, tá? Hoje, por exemplo, ele pode assistir o Casal TPM, tá? Ele pode assistir no Teatro Gazeta As Superadas, tá? Com Mel Lisboa, tem artistas famosos, tem artistas globais nos espetáculos, tá? Ele pode também assistir teatro infantil, tá? Nós temos os melhores teatros infantis, tá? Que podemos estar, que está na programação. E um detalhe, ele não vai ter desconto só para um acompanhante. É para ou mais acompanhantes. Quantos acompanhantes ele levar, ele tem o desconto. Então, são espetáculos como a Galinha Pintadinha, Smurfs. Sobre os espetáculos e esses outros detalhes, você vai dar depois que a gente voltar aí no segundo bloco. Aí a gente volta e você vai contar mais detalhe como é que o bancário pode aproveitar esse convênio que a gente está fazendo. E eu falei aqui no começo dos bancários que já começaram a receber. E esqueci de falar que o Santander, os bancários também já estão, inclusive esse bancário que falou do Banco Santander, já está recebendo, já está usando, já está planejando onde vai usar seu Vale Cultura. A gente tem os bancários da Caixa também, aliás, todos os bancos, porque o acordo coletivo vale para todos os bancos. E nós colocamos uma enquete no nosso site perguntando para os bancários onde você, e continua a enquete, né?
onde você vai usar seu Vale Cultura? Porque é isso que todo mundo quer saber, onde você vai usar, né? Quando a gente voltar do intervalo, eu vou falar, por enquanto, o que está ganhando ali na nossa enquete. Mas também convidar você que está nos assistindo a responder. Vai lá e responde, porque é legal. Porque isso também vai ajudar o sindicato a fazer convênios, vai ajudar o sindicato, né, a buscar parcerias para que vocês possam aproveitar bem essa conquista, que é resultado da nossa campanha, é resultado de uma política pública que o governo fez, que é muito importante para a cultura. Então, depois do intervalo, a gente continua o nosso bate-papo. Estamos de volta, já falando sobre o Vale Cultura, onde a gente pode usar, como é que está essa política, que é uma política pública de incentivo à cultura, né? Que, segundo, nós estamos aqui com o Marcelo, que é secretário executivo do Ministério da Cultura, o Marcelo Pedroso, e ele estava falando da expectativa de atingir 42 milhões de brasileiros com essa política, e injetar aí 25 bilhões, né, especificamente para esse segmento, que é bastante interessante. E uma das dúvidas, Marcelo, que a gente tem, que a gente está procurando, você falou um pouco sobre isso, que é os estabelecimentos já estão se adequando e o Ministério fez um conjunto de ações para que não seja uma política que está no papel, né, mas que de fato seja efetiva, que as pessoas aproveitem, que tenham estabelecimentos preparados para receber, né? E eu queria que você falasse um pouco mais, né, dessas preocupações, das iniciativas que o Ministério fez e está fazendo nesse sentido. Se já tem outras categorias, que nós somos a primeira categoria organizada que colocou no Acordo Coletivo Nacional, se já tem outras categorias que estão aderindo, como é que está um pouco disso, para o bancário conhecer bem. Bom, nós temos feito, deixa eu apontar para vocês o trabalho que a gente está fazendo, que é um trabalho que busca priorizar exatamente o atendimento não apenas dos trabalhadores que estão nas capitais, mas também olhar esse vasto território do nosso país, que é muito grande, muito heterogêneo, e oferecer, na medida, é lógico que é um processo de crescimento, então na medida em que determinadas empresas de determinadas regiões vão aderindo ao Vale, as operadoras prioritariamente buscam nessas cidades, nessas regiões, os estabelecimentos que já são credenciados para habilitá-los para o Vale. Então, isso vai permitir que categorias como bancários ou mesmo carteiros no Correio, que estão espalhados pelo nosso território inteiro. Os Correios também estão aderindo. Correios agora, também né? estão aderindo e todas as estatais estão num processo de adesão. E a gente tem trabalhado agora junto às indústrias, para que outras categorias também venham a aderir, ao comércio também, que tem uma potencialidade também muito grande de oferecer o Vale no nosso país, e buscando sempre permitir que as operadoras se estruturem para poder oferecer de forma concreta o Vale no território inteiro, que isso não fique Esse é um projeto que já começou grande, né? Porque é um projeto que começou quanto mais grande, empresas vão aderindo, mais empresas também vão tendo interesse em adequar seus estabelecimentos para receber, exatamente, né? Seus é um projeto que teatros começou e grande, tudo mas não mais. exclui os pequenos, porque na medida em que o projeto permite que as empresas que têm lucro real ofereçam Vale para os seus trabalhadores e se beneficiem, inclusive, de isenção fiscal. E as empresas que têm lucro presumido, apesar de não poder se beneficiar do abatimento fiscal, também não são cobradas, não há cobrança de imposto sobre esse valor. Já tem né? adesão das Que isso já é um pequenas estímulo. empresas, né? E temos adesão aliás, as primeiras empresas a aderir foram exatamente empresas de pequeno porte, empresas que às vezes cadastraram 1, 2 trabalhadores para receber o Vale, e nós contactávamos as empresas para ver se não era um erro de digitação ou alguma coisa assim. É isso mesmo? E eles falavam, não, realmente eu tenho 2 trabalhadores aqui, eu quero oferecer o Vale para esses 2 trabalhadores. Então, é um programa que tem uma potencialidade, um alcance social muito grande, e que nós apostamos que ao longo desse ano, implantado em 2013, ao longo desse ano de 2014, ele vai ganhar volume
e vai conseguir atingir o maior número de categorias que a gente imagina e a gente deseja. É, muito bom. Eu estava falando que a gente está com enquete no site, está começando, tem poucos dias que essa enquete está no ar. E eu acho que quando as pessoas, conforme elas forem usando, elas vão percebendo, né? Vão chamando a atenção das outras que ainda não fizeram adesão e vai estimular mais gente a usar e a usar outros mecanismos que antes não usava, porque como vocês ouviram o depoimento de um bancário aqui, ele fala, bom, eu tinha que tirar de outra, ele está economizando, né? Eu tinha que tirar de outra, né, do salário, de outra, né, programação da pizza para ir no cinema, para assistir um espetáculo. Agora ele tem um valor. E aí a gente perguntou, né, onde é que eles pretendem usar, deu algumas opções e tá, por enquanto está assim, cinema 37%, livros, CDs, DVDs 32%, teatro 11%. Acumular, economizar, mas deve ser acumular. E eu queria que você falasse um pouco disso, né? Então ele tem aquele valor de R$50, mas se ele não usar, o que acontece com esse valor? Eu queria que você falasse um pouco disso, Marcelo, porque isso faz parte, está na legislação, né? Está previsto. Shows 5%, cursos 4%. É legal também, porque a pessoa também pode usar para cursos, né? Curso de dança, por exemplo. Achei muito interessante essa alternativa que a lei, que vocês pensaram lá, né? No Ministério, quando aprovaram essa política. Queria que você comentasse um pouco disso para que nosso público conheça bem o Vale Cultura e saiba o quanto que é interessante. Então, o Vale, ele concede para o trabalhador o benefício de R$50 por mês para consumir em aproximadamente 20 atividades da cultura, ingressos para teatro, para cinema, cursos na área da cultura, curso de dança, curso de artes, ingresso para museus, livros, CDs, enfim, uma quantidade bastante variada, jornais, revistas, né? Uma quantidade bastante variada de produtos que ele pode consumir. E é lógico que a gente sabe que tem determinados produtos que têm um valor mais elevado, tem um custo mais alto. E aí o trabalhador pode também acumular, ele não gasta num mês R$50, junta com R$50 no mês seguinte, para poder alcançar o valor de um determinado produto que ele deseja comprar. Durante todo o ano ele pode acumular, Ele né? pode acumular e no final do ano ele vai ter lá os seus R$600 para consumir com um produto que eventualmente tem um valor mais alto. Às vezes, a compra de um instrumento musical que tem um custo mais elevado, ele também pode fazer com Vale Cultura. A compra do instrumento musical também está nesse também, rol de opções. Também. Muito interessante. Bom, e aí nós estamos falando, nossa primeira parceria é com o Cheque Teatro, né? Já estimulando os bancários a irem ao teatro, né? E para tirar um pouco dessa impressão que o Marcelo falou aqui no começo, que às vezes as pessoas acham, teatro é coisa de gente de rico, teatro é coisa de inacessível para o trabalhador. Exatamente. Então é importante que ele saiba que é acessível. E aí a gente fez essa parceria, já tinha essa parceria, agora aprimorou por conta do Vale Cultura, com a Cheque Teatro, e o Troiano estava falando que o bancário com o Vale Cultura, ele pode adquirir, né? Hoje tem uma promoção, em vez de R$50 são R$40. Isso. Você vai adquirir, são 12 talões, você pode ir em 12 espetáculos, e você tem, né? Você vai a 12 espetáculos por esse valor, mas seus acompanhantes, que não é nenhum só, vai ter 50% de desconto. E aí você estava começando a falar que tinha espetáculo para adulto e para criança. Isso. E estava começando a falar outros espetáculos. Quais teatros tem, que espetáculos tem, e onde é que ele pode ver a lista desses espetáculos? Isso. O Cheque Teatro, ele tem um portal, tem um site. Esse site é o www.chequeteatro.com.br, né? E ali estão todos os espetáculos que fazem parte da programação. Nós estamos trabalhando já há muitos anos em São Paulo. Esse primeiro semestre agora nós vamos também para o Rio de Janeiro. Tá? Então, também vamos estar atendendo o Rio de Janeiro. E a previsão para o segundo semestre... Tem que fazer uma parceria com os bancários lá. Isso, com certeza. O Almir, o presidente do sindicato, muito meu amigo, tem que ir lá fazer uma parceria com ele. Com certeza. E no segundo semestre, porque o novo portal do Cheque Teatro vai ser lançado agora dia 10 de fevereiro, né? Ele já vem com uma estrutura para a gente estar atingindo, inclusive, outras cidades de interior, porque a gente está acreditando que com o Vale Cultura aí nós vamos crescer pelo menos mais uns 50% esse ano e cada vez mais. Mas me diga uma coisa, bancário está lá com o cartãozinho dele, ele quer comprar, quer ir lá adquirir
talões, onde ele vai? Isso. O que está acontecendo hoje é uma questão de adaptação, porque, por enquanto, as operadoras não estão liberando para a gente fazer a venda direto na internet. Então, nós vamos ter que... a nossa sede é bem centralizada, fica na 7 de abril, ao lado, 50 metros do metrô República, pode ser adquirido lá na nossa sede, tá? Porque vai ter que passar na nossa máquina. Né? Então, a gente tem essa burocracia que ainda vai atrapalhar um pouquinho por um período, mas em conversa com algumas operadoras, a gente já está tentando viabilizar a compra pela internet. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para o secretário do Ministério da Cultura, secretário executivo. Mas vai poder comprar coisas pela internet, por exemplo, livros. Né? Nesse momento, as operadoras não estão trabalhando com essa possibilidade, mas a tendência no futuro é absolutamente natural. É uma questão de adaptação, É uma questão de adaptação, uma questão de... o processo de implantação nesse momento é um processo que requer que a venda seja uma venda mais física, mas é lógico que a tendência no futuro é também a gente incorporar a venda por internet. No momento, o que nós estamos preparando é uma campanha, por exemplo, vamos para o Sindicato dos Bancários e todos podem ir no sindicato que nós vamos estar com a maquininha lá no sindicato. Ou então vamos para uma agência ou para uma central de um banco e lá nós vamos oferecer aquele trabalho durante aquele dia, ou 2 dias, 3 dias, oferecendo para que os funcionários possam comprar lá no local, entendeu? Então, estamos montando equipe para que faça esse tipo de trabalho. Mas vamos precisar da colaboração dos gerentes também para que possam recebermos, né, nas agências, porque é difícil a gente fazer esse trabalho dentro das agências. Né? Mas então vamos ver como que a gente pode viabilizar isso aí. Para melhorar agilizar, o acesso, né? Exatamente. Agilizar o acesso. Marcelo, nós fizemos um acordo, como eu te falei, é nacional, vai para vários municípios. E uma coisa que a gente tem pensado muito é que nessas cidades pequenas, né, que às vezes tem 1, 2 agências bancárias, sei lá, enfim, regiões mais distantes das capitais, onde você tem mais instrumentos de cultura, né, mais acesso. Acho que isso também estimula que a cidade pense em fazer coisas que possam utilizar o Vale Cultura, mas vocês têm pensado em estimular, né, têm discutido isso, como fazer? A gente está discutindo, nesse processo de implantação, uma série de estratégias. A gente tem essa percepção. Algumas cidades do interior, às vezes, não tem, por exemplo, um teatro, ou não tem um cinema, ou não tem um equipamento cultural. Na cidade, mas, às vezes, na cidade propriamente não tem, mas no entorno, na região onde essa cidade está localizada, tem. Mas a gente está discutindo algumas estratégias para tentar buscar maior oferecimento possível de serviços, mesmo em pequenas cidades, porque exatamente esse é o objetivo do Vale, é oferecer alternativas, inclusive para cidades mais afastadas. Pode estimular também a cultura local, né? Que elas se tenha recurso e desenvolvam. O que eu tenho ouvido muito entre os produtores de teatro já é uma intenção de criar mais produções itinerantes. Então, produções que vão começar a visitar o interior, porque sabe que tem o recurso. Então, vamos supor, sabe que uma cidadezinha tem 3.000, 4.000 habitantes, e lá, claro, que tem 5, 6 tipos de agências diferentes, tem o correio, então eles já vão para lá sabendo que tem um público que tem como gastar na produção dela. E tem uma das atividades classificadas aqui, por exemplo, que é o circo, que tem uma possibilidade de não apenas atuar na sua atividade propriamente dita de circo, mas também de trabalhar em variações de teatro ou mesmo de cinema, a partir da implantação de equipamentos. Eu vi a ministra falando sobre isso lá na entrega do cartão no Banco do Brasil, falando que desta iniciativa para o circo, porque eu lembro, eu nasci numa cidade do interior da Bahia, bem pequena, né? Não tem teatro, não tem cinema, mas tinha circo. De vez em quando chega um circo lá, né? Imagina você ia ver um teatro no circo, né? Teatro e próprio cinema, ela que era o que a ministra está falando, essa possibilidade de ter no circo teatro, cinema, né? Outras opções que eu acho que junta casa tudo, né? Isso é bastante interessante. Então, eu acho que essa é uma alternativa concreta para você alcançar cidades que não têm equipamentos. Vai gerar muito emprego na área de cultura, vai gerar muito emprego. É a nossa expectativa, é o objetivo do programa também. Não apenas, como falei já, não apenas o acesso, mas também a geração de oportunidades para as atividades
que oferecem bens e serviços culturais. Porque você, inclusive, tem cursos, né? Cursos de dança, que você pode montar no interior e oferecer, né? Para o Exatamente. público, se você tem lá gente que trabalha em banco, gente que trabalha no correio, né? E outras mesmo, as pequenas empresas, né? Eu lembro que também ouvi a ministra falar de um salão de beleza que tinha credenciado seus funcionários, que ia receber o Vale Cultura. Então, você pode ter um público muito maior e pode estimular, né? Porque para desenvolver a cultura além local. de né? categorias profissionais beneficiadas que estão espalhadas no país inteiro, você, com a inclusão dos estabelecimentos que têm lucro presumido, você pode incorporar pequenos estabelecimentos em pequenas cidades, né? Desde um salão de cabeleireiro, uma padaria, pequenos estabelecimentos que podem ter interesse de oferecer isso aos trabalhadores, desde que eles tenham onde gastar, né? Desde que tenha algum estabelecimento credenciado ou algum projeto de itinerância que vai permitir ao trabalhador gastar esse valor, esse recurso. Mesmo bancas de jornais, porque eu fico olhando, sempre me olho minha cidade como exemplo, né? Vivo na maior cidade, mas nasci numa pequena. E tem banca de jornal, essa é uma você possibilidade. pode comprar jornal, revista, né? Comprar como você jornal, falou. revista, livros que a banca normalmente vende. Livros, é muito interessante. Gente, nós estamos chegando ao final aqui do nosso Momento Bancário. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Marcelo Pedroso, queria mais uma vez parabenizar a ministra Marta Suplicy, né, a presidenta Dilma, por essa iniciativa, todo o trabalho do Ministério para não só aprovar a lei, né, aprovar, mas fazer com que a política desse certo, né? Com que ela que ela de fato vá para o Brasil inteiro. Eu acho que uma das iniciativas mais, né, importantes feitas recentemente é essa do Vale Cultura. Então, parabéns, muito obrigada pela presença, por esclarecer aqui os bancários. Mando um abraço para a ministra Marta Suplicy. Queria agradecer o Troiano também. Nós vamos divulgar, esperamos muito que o bancário assista mais a peças de teatro. Com certeza. Porque isso é crescer, né? Faz parte da formação do cidadão, né? A cultura. E não esquecer do teatro infantil. É muito importante levar os filhos ao teatro. Filhos também, é muito importante levar a criançada ao teatro. Formação de plateia. Formação de plateia. Seu filho vai gostar de teatro, vai apreciar a cultura e crescer quando você proporciona isso a ele. Muito obrigada, gente. Obrigado a você. Um grande abraço e até o próximo Momento Bancário.